queria deixar claro o seguinte: não existe solução de continuidade no universo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: tudo está em tudo. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, tanto matéria quanto espírito. Todos estão, de alguma forma, interligados, ou seja, o universo é uno. Por que a gente diz isso? Eu gosto sempre de falar sobre isso aqui. O átomo, ele é formado por um núcleo, né? E ao redor dele, uns elétrons. O núcleo, com relação ao tamanho do átomo, é ínfimo. É pequenininho. Então, se você, por exemplo, tem uma coisa, você pega aqui um núcleo onde você tem dentro dele prótons e nêutrons, e pegar o elétron, não é? Que tem esse diâmetro daqui, com relação a esse diâmetro daqui, é ínfimo. Ou seja, é uma diferença tão grande como se fosse, por exemplo, o diâmetro da Terra com relação ao diâmetro da distância da Lua. É muito distante. Então isso aqui é como se fosse a Terra e aqui é a distância da Lua. É muito distante. Aí o que é que a gente conclui com isso? O que é que a gente conclui com isso? Conclui o seguinte: ora, toda a matéria ela é formada por átomos, não é? Toda a matéria é formada por átomos. Tá certo? Inclusive, se pensava antigamente que o átomo ele era sólido, com algumas bolinhas em cima, mas era como se fosse uma bola de bilhar sólida. Com o tempo, né, foram descobrindo que ele não era sólido. É tanto que o nome átomo quer dizer sem divisão. Com o tempo, se foi descobrindo que ele tem divisão sim, e muitas. Hoje nós sabemos, nós que somos espíritos, que o átomo é formado por quê? Pelo fluido cósmico. Não é verdade? Não é? A matéria não é formada pelo fluido cósmico? Então, o núcleo é ínfimo com relação ao tamanho do elétron. Aí eu pergunto a vocês: os materialistas dizem que não existe espírito, não é? Aí se eu for analisar, por exemplo, o elétron, né, que é pequenininho, não se vê, não tem como, não existe nenhum microscópio, mesmo os eletrônicos mais modernos, que identifique o elétron. Não tem. Ora, a matéria é formada por átomos. Se eu pego nisso aqui, eu estou pegando na matéria. Observe, eu não estou pegando na matéria. Dá a impressão de que eu estou pegando. Se isso aqui, Liliane, é formado por elétron, a minha mão também é formada por átomos que têm na finalidade elétron. Então, são elétrons. Olha, minha mão, tá certo? O meu átomo entrando em contato com o átomo daqui da matéria, através dessa camada eletrônica. O que há é o seguinte: quando duas cargas que são, não é, da mesma tonalidade, elas são cargas iguais, elas se repelem. Existe uma repulsa da matéria quando eu pego nela. É como se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, eu empurro isso aqui para lá, ele também me empurra para cá, a força é zero, não é? Então, o que é que está acontecendo? Eu não estou pegando na matéria.
a matéria está criando uma repulsa com o meu encosto. Se eu encostasse, pegasse no átomo, na matéria, haveria uma coisa que a gente pode chamar, nós químicos e físicos, chamamos disso aqui, olha, fusão. E você sabe o que é isso? Eu vou usar, não sei. Se eu pegasse na mão de Levi aqui agora, e eu pegasse de fato na mão dele, haveria uma fusão. Sabe o que é fusão? Explosão. É uma explosão. Se um átomo interagir no outro átomo, explode. É o princípio da bomba atômica. Fusão atômica é assim que acontece a explosão. Então, a gente quando vê a matéria, a gente está vendo ilusoriamente isso aqui. Tem a impressão de que está pegando. Quando eu estou pisando aqui, eu estou flutuando nos elétrons. Ele está me empurrando. É uma repulsa que está vindo do meu peso contra, não é, a repulsão dele. Então é tudo ilusão. É preciso ter muita fé para ser materialista, né, não? Não é? Pronto. Dito isso, vocês concordam comigo ou não? Diga assim. Aprendi. Eu estudei lá na quinta série, na sexta série. Jogou tudo pelo alto. Foi. Pronto. É isso mesmo. A gente está aqui para jogar tudo pelo alto. Novos conceitos. Não é? Pronto. Então, aí o que é que acontece? Tudo isso, esses elétrons que estão aqui dentro, quando eu insiro uma energia, olha, eu insiro, lembra que eu falei isso lá, Liliane? Na palestra no seu centro? Não lembro. Quando eu olho, um átomo, ele tem as várias camadas, tá certo? Se eu insiro, aqui está, olha, o próton e o nêutron. O próton, ele tem carga positiva, o elétron tem carga negativa, tá certo? Ora, eu tenho que, para que eu não funda, não é? Eu tenho que manter uma distância entre próton e elétron, não é? Então, se esse elétron daqui pertence a essa camada, ele não pode vir para cá sob pena de acabar o átomo. Aliás, a inércia, o princípio da inércia é assim. Eles tendem a fazer isso. Só não acontece por causa da dinâmica que existe nos elétrons, nos átomos. Se eu insiro uma energia, olha, tá vendo? O que é que acontece aqui? Esses elétrons, eles vão começar a ficar excitados. Se energizam. Ora, se ele se energiza, ele vai para mais perto do próton ou para mais longe? Para mais longe. Se eu adquirir mais força, ora, se eu tenho que manter a distância dele, porque eu não posso juntar, senão eu entro numa inércia e acabou o átomo. Eu tenho que pular de uma camada para outra. Eu ganho energia, eu pulo de uma camada mais externa. Se eu ganho mais energia, eu pulo para outra camada mais externa. Se eu boto mais energia, ele vai pulando até que ele cai fora do átomo. Aí eu pergunto a vocês, acontece isso com o espírito? Não é parecido? Não é parecido? Olha que a gente vem do planeta primitivo. Depois do planeta primitivo, a gente ganha energia, vai para um planeta de provas. Depois que a gente ganha energia, vai para um planeta de ré. Depois que a gente ganha energia, vai para um planeta fê. Depois que a gente ganha energia, vai para um planeta angelical. Parece com o elétron, o princípio do elétron. À medida que eu me energizo, que eu encho as minhas duas malas, se lembra que eu falei? Mala moral e mala intelectual, eu vou pulando, olha, de camada em camada até atingir o grau máximo da evolução. Correto isso? Não tem nenhum segredo, vocês já sabiam disso, né? Só não estavam lembrados. Não estavam relacionando. Mas só quem relaciona isso é a gente que estuda essa parte de química, não é só os químicos. A gente não tem obrigação nenhuma de saber.
Bom, aí o que é que acontece? Eu quero dizer o seguinte: se nós somos formados por esses elétrons, por esses átomos, tudo no universo é formado por matéria também. Nós também somos matéria, não somos? Até no perispírito nós somos matéria, não ou não? Então, não existe solução de continuidade em nada na vida. Tudo se interliga. Ora, a partir daí fica mais fácil a gente entender o que é glândula pineal. Como é que a glândula pineal atua? Ela é exatamente a conexão que nós temos enquanto encarnados com o mundo externo, fora de nós. E com o mundo também interno, dentro de nós. Ela é danada. Ela faz uma coisa maravilhosa, uma revolução dentro de nós, que nós vamos ver aí. Controla tudo, ela é a chefona. Não é? Junto com outras glândulas que nós temos. Vamos botar aí agora?